Boa noite, igreja. Estamos juntos novamente. Louvamos o Senhor pela sua presença, pelos irmãos e adoramos ao Senhor. Vamos orar inicialmente, meus irmãos, nesta noite de alegria. Bendito o teu nome, Senhor, por estarmos juntos. Te invocamos para que o Senhor nos abençoe. Tu és o único Deus vivo, verdadeiro. Nós te adoramos, ó Pai. Esteja conosco nesta noite, nos ouvindo, aceitando a nossa adoração. Somos imperfeitos. E ser, ó Deus, o Deus grande, que nos auxilia e nos ajuda. Nós te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu convido para que você abra sua Bíblia em Juízes, capítulo 2. Faremos a leitura a partir do versículo 6, Juízes 2. A partir do versículo 6, uma primeira leitura nesse texto, a morte de Josué. E diz-nos assim até o versículo 18, a partir do 6. Havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração. E outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Portanto, deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que os apertavam e oprimiam. Essa primeira leitura, irmãos, que nos mostra aí a história do povo de Israel, bem conhecida, uma história de rebelião, uma história de pecado. Meus irmãos, nós vamos orar nesse momento. Peço que o irmão confesse ao Senhor o seu pecado, se reconcilie com o Deus Todo-Poderoso. Somos falhos, irmãos. Vamos clamar ao Senhor à luz desse texto. O Senhor é misericordioso, o Senhor é Deus bondoso. O Senhor não deixa impune o pecado, mas a cruz de Cristo nos lava. Aproveite e ore pelo enfermo, pelo desempregado, pelo aflito, pelo enlutado também, por aqueles que precisam do Senhor, servos, missionários. Vamos orar durante alguns instantes, meus irmãos. Bendizemos o teu nome, Senhor, por estarmos na tua presença nesse momento de intercessão, de clamor. Somos falhos e pecadores, ó Pai, e precisamos da tua restauração, do teu livramento. Nos ajude, Senhor, nós não somos diferentes do teu povo que constantemente, Senhor, voltava ao pecado e à transgressão.
nos ilumine, nos perdoe, nos salve, ó Deus. Também, ó Deus, clamamos pelos nossos irmãos que estão aflitos, enlutados, doentes, desempregados, que estão carecendo de uma resposta do Senhor na família, no lar. Estamos no mês do lar, Senhor, mês de maio, ó Pai. Abençoe as famílias, abençoe as casas, Senhor. Restaura, ilumina, dê a tua graça, Senhor Deus, sobre cada lar. Nós pedimos, muito obrigado pelas mães, pela disposição, pelas suas mãos que abençoam os seus lares, ó Pai. Abençoe a cada um. Tenha misericórdia de nós, nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos agora, na continuidade desse texto, abrirmos aí mesmo, capítulo 3, vamos ler dos versículos 7 a 11. Juízes 3, de 7 a 11. Otiniel livra os israelitas do poder de Cusã-Risataim. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor e se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Balaíns e ao poste ídolo. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhes suscitou o libertador que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, e mais novo do que ele. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos, Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Texto da palavra do Senhor, e nós vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Ó Deus, estamos diante da tua palavra, carecemos, ó Pai, da tua iluminação, da tua graça, do teu Santo Espírito, tão presente como vemos nesse texto. Nos ilumine, nos ajude, abençoe os lares, as famílias, os teus filhos. Nos ajude, Senhor, e enriqueça os nossos corações com as tuas verdades. Oramos agradecidos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos aí um texto e nós não conhecemos com certeza o autor do livro de Juízes. Provavelmente seja Samuel, provavelmente. Juízes, irmãos, é um livro dirigido à comunidade da aliança, ao povo de Deus. O contexto do livro é um tempo de crise, os irmãos perceberam. São narrativas de sucessos e fracassos de Israel. O povo é descrito como instável e também ignorante. Nós vemos aí. Esse povo ele facilmente se afastava de Deus para servir aos ídolos. Aqui um problema que começou, irmãos, e era permanente nas famílias. Os irmãos se lembram aí dos textos e alguns versículos em especial que fala das gerações, dos filhos que foram abandonando ao Senhor, dos casamentos ali que desagradaram o Senhor com aqueles povos. Então as famílias foram um alvo dos inimigos do Senhor, do grande inimigo do Senhor, para que ele enfraquecesse assim o povo de Deus através dessas alianças. Otiniel, irmãos, aparece nessa geração então posterior a Josué. Ele é o primeiro dos juízes apresentados no livro. Foi o único juiz sem nenhuma falha explícita registrada no texto sagrado. Otiniel zelava em guardar a aliança do Senhor. Um homem de Deus, irmãos. O versículo 10 afirma que veio sobre ele o Espírito do Senhor. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. Irmãos, que bênção é a vinda do Espírito do Senhor. Que bênção é a vinda do Espírito Santo. Ainda mais em tempo de crise, opressão, sofrimento. Isso é registrado várias vezes no livro de Juízes, a partir aí do seu início. Nos eventos envolvendo Gideão, os irmãos podem conferir depois, Jefité, Sansão. Num contexto de adversidade, vinha o Espírito do Senhor.
e pelo dom do Espírito, os juízes agiam ali, irmãos, e agiam para renovar, para restaurar. Eles eram revestidos de poder para libertar o povo. Nós precisamos rememorar as virtudes do Espírito do Senhor, as qualidades do Espírito do Senhor. E essa mensagem, irmãos, tem como tema trabalhar isso. Mais do Espírito do Senhor, mais do Espírito do Senhor, para as nossas famílias, para as nossas casas, porque nós vemos ali, entendemos do texto, as fraquezas, os fracassos que tiveram início, germinaram nas famílias, nas alianças ali com os povos, no abandono do Senhor, no desprezo para o conhecimento das gerações anteriores, nos casamentos que desagradaram a Deus. Então esta é a mensagem. Os problemas geracionais nas famílias, naquele contexto, vamos aplicar. Estamos no mês do lar, Dia das Mães passou, mas estamos ainda dentro do mês de maio, nesta última quarta-feira, e vamos pensar um pouco sobre as nossas casas, os nossos lares. Mas, irmãos, o Espírito Santo do Senhor, mais desse Espírito Santo para renovação espiritual. Essa era a situação caótica de espiritualidade que nós vemos no texto daquele povo. Fazer o mal, se esquecer e cultuar os Baalins. A iniquidade de Israel, irmãos, atinge os piores níveis. Nesse processo, eles haviam se esquecido do Senhor. A comunidade chega a adorar falsos deuses. Os irmãos viram aí. Os israelitas haviam escolhido a Baal. E assim desprezaram o Senhor, que fez tantos milagres, abriu o Mar Vermelho e tantas maravilhas. Esse era o verdadeiro Deus da tempestade. Esse era o verdadeiro Deus das grandes águas, o Deus Jeová. E existe, irmãos, um sentido para Baalins, no plural, que nós vimos no texto aí. É que Baal era adorado, irmãos, de diversas maneiras. Em cada localidade, ele recebia uma atribuição. Em cada localidade havia Baal para cada localidade e cada situação. Ele era poderoso em determinado aspecto, mas não era poderoso em outro. Por exemplo, determinado Baal era poderoso na planície, mas determinado Baal não era poderoso nos planaltos. Isso era uma coisa para que nós possamos pensar. E essa foi a opção, irmãos, dos israelitas. Trocaram o Senhor Deus por Baal. Esse Deus desequilibrado, que era forte num contexto, mas era fraco em outro contexto. E assim eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Esse Deus que é forte sempre, nas planícies, nos planaltos, nos mares, nos céus e na terra, o Deus de Israel. Então, irmãos, nessa situação, o Senhor os entregou nas mãos do rei da Mesopotâmia. É o que nós vemos aí no versículo 8. Mas eles tomaram uma atitude e clamaram ao Senhor. Versículo 9 nos mostra isso. E o Espírito Santo de Deus veio em socorro do seu povo. Deus enviou o seu Espírito sobre Otiniel. Versículo 10 nos diz: veio o Espírito Santo. E com a presença do Espírito Santo, irmãos, houve uma mudança de atitude. Precisamos pensar em nossos lares, nossas casas. É preciso, irmãos, clamar ao Espírito Santo para uma renovação. Uma renovação. Mais do Espírito Santo, portanto, em nossos lares, para uma renovação espiritual. Essa necessidade é premente. Aprendamos então com esse texto. Mas nós podemos caminhar e pensarmos o seguinte aspecto: mais do Espírito Santo para sairmos à peleja. Isso está aí no versículo 10. Veio sobre Otiniel o Espírito Santo e ele saiu à peleja. Quantas são as pelejas, irmãos? Quantas são as guerras?
Uma peleja desafiadora estava ali contra o rei da Mesopotâmia, mas era preciso enfrentar esse inimigo. Quando o texto nos diz que ele julgou a Israel, aí no mesmo versículo 10, o sentido é também que ele lutou em favor de Israel. Irmãos, para mudar uma situação, é necessário sair à peleja. É necessário sair à peleja, tanto individualmente, como igreja, como família, como lar. Não se pode entrar numa dimensão de covardia, se acovardar. Não se pode ser tímido, timidez. A situação do povo não era nada confortável. Nós vimos, era uma situação de opressão, de escravidão. Israel estava ali subjugado como servo e havia isso 8 anos. Como mudar essa situação? Uma situação de opressão, de tormento, através da intervenção do Espírito Santo do Senhor. Mais do Espírito Santo, portanto, para sair a peleja, mais do Espírito Santo para os lares, para os queridos, para sairmos a peleja. Nossas vidas se assemelham a essa situação do texto. É verdade. Certamente sua vida está cheia de desafios, sua casa, o seu lar, e enfrentamos inimigos diariamente, não é, queridos? Todos os dias. Como as nossas famílias têm enfrentado desafios, situações adversas, situações que pedem, então, uma atitude corajosa, coragem. Quem sabe algum problema está subjugando a sua casa, a sua família. Domínio de uma adversidade. O domínio muitas vezes usado pelo inimigo, muitas vezes por uma situação pecaminosa, muitas vezes por um momento mesmo de provação. Precisamos enfrentar isso, irmãos, sozinhos, com as nossas próprias forças, não. O Espírito do Senhor esteve ali, com Otiniel e com o povo. O Espírito do Senhor está conosco. Clamemos ao Senhor e saiamos à peleja. Certamente o Espírito do Senhor estará conosco, como estava ali. Sabe qual é a outra opção, irmãos? É a frouxidão, é a desistência. Outra opção é Baal. Outra opção são os Baalins. Mas não é isso o que nós devemos fazer. O texto nos mostra que nós devemos clamar ao único Deus, vivo e verdadeiro, ao Santo Espírito do Senhor, diante do exército da Mesopotâmia, diante desse exército. O povo de Deus clama ao Deus dos exércitos. Porém, irmãos, portanto, mais do Espírito Santo, para que possamos sair às pelejas, às lutas em prol das nossas casas, das nossas famílias, assim como aquele povo que ali estava, com os seus lares, suas famílias, em situações pecaminosas, adversas e de escravidão como consequência. Mas veio o Espírito Santo e uma mudança aconteceu. Mas podemos aprofundar um pouquinho mais o texto e entendermos o seguinte: mais do Espírito Santo para as nossas vidas e para os nossos lares, para prevalecer. Para prevalecer. O versículo 10 mesmo nos informa: o rei da Mesopotâmia, contra o qual ele, Otiniel, prevaleceu. A ideia de prevalecer se dá num contexto de luta, e Otiniel ali prevaleceu contra aquele rei da Mesopotâmia. Ninguém prevalece, queridos, numa situação amena. Ninguém prevalece na ausência de guerra, numa situação sossegada. Ninguém prevalece sem sair ao combate, sem combater. Somente se prevalece após um período de batalha, de enfrentamento. Se você quer prevalecer, é preciso entrar em combate. É preciso entrar na guerra, na arena. O seu lar precisa fazer isso. E a igreja vence de joelhos, em oração, em clamor. É preciso salientar, irmãos, neste texto, a maravilhosa ação do Espírito Santo também
neste aspecto que estamos abordando, para prevalecermos, nós não prevaleceremos com as nossas próprias forças. Esqueça isso. Não são as nossas forças, não é a sua força, não é a força da sua família. Nós somos fracos. O texto ensina que Otiniel prevaleceu após a unção, a bênção. Veio sobre ele o Espírito do Senhor. E ele estava ali cheio do Espírito Santo. O versículo 9 informa que ele então libertou o povo. Dessa forma, Otiniel atingiu aquele objetivo. Quais os objetivos da sua vida, do seu lar, da sua casa? Quais os objetivos da sua família? Mais do Espírito Santo, então, irmãos, em nossas casas, para prevalecermos, para superarmos os inimigos, para vencermos as batalhas. É dessa maneira que superaremos os problemas, os obstáculos. Observe também um outro detalhe. Otiniel não prevaleceu sobre um qualquer, não. Era um rei poderoso. Não foi um líder de menor importância, aquele líder que foi vencido por Otiniel. Foi o poderoso rei da Mesopotâmia. O seu nome tem o sentido de Deus da maldade dupla. Você sabia isso? O Zanrezataim, Deus da maldade dupla. E esse aspecto, então, amplia a dimensão daquele milagre. Como ele conseguiu isso? Como aquele povo conseguiu isso naquele período, naquele momento? Pela ação do Espírito Santo. Mais do Espírito Santo, queridos, para prevalecermos, para que os nossos lares prevaleçam. E podemos observar também, nesse texto, um outro detalhe, um outro aprendizado, irmãos. É preciso mais do Espírito Santo para alcançar a paz. E aí está no versículo 11. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. E certamente as famílias que ali estavam, os lares que ali estavam, como os nossos lares precisam de paz. Como é importante, irmãos, a conquista da paz. Não era fácil a situação de servidão, aquela condição do povo. O rei da Mesopotâmia oprimia o povo de Israel. Ninguém suporta a opressão. Isso não é de bom grado. Ninguém suporta a humilhação. É difícil. Não é fácil conviver numa turbulência desse tipo. A paz, irmãos, é uma conquista, é uma das condições mais almejadas pelo homem, mais até do que as riquezas. É importante a paz. Somente valoriza a paz os que estão em guerra, em batalha, aqueles que estão longe, oprimidos, longe da paz. Os conflitos podem ser externos e também podem ser internos. Os conflitos podem estar acontecendo nos lares, nas nossas casas. Era o que ocorria ali com o povo de Israel. Havia perdido a paz por causa ali do pecado. Paz por causa do pecado. Eu me lembro, falando desse tema da paz, de uma cantora criada no Evangelho, a Whitney Houston. Ela foi criada no Evangelho e teve um fim tão trágico, os irmãos sabem, a igreja sabe. E no momento da sua vida, ela disse, num conflito grande antes da sua morte, ela disse assim: eu sou o meu pior demônio. Eu sou o meu pior demônio. Que triste desfecho para uma vida de sucesso e uma vida que foi criada no Evangelho. Ela estava com o seu interior destruído. Então, tudo ao seu redor estava se deteriorando. Mas, irmãos, Romanos nos diz que o pendor do Espírito Santo, que é o eixo principal da nossa mensagem hoje, o pendor do Espírito Santo dá para vida e paz. Olha que lindo. O pendor do Espírito Santo dá para vida e paz.
Que diferença dessas duas situações? O pendor, a inclinação da carne leva à morte. Agora, o pendor do Espírito Santo para a vida e paz. Com o Espírito Santo alcançamos vida e paz. Que maravilha entendermos isso, que maravilha sabermos disso. Busquemos com mais vigor o Espírito Santo de Deus para as nossas casas, para as nossas famílias, para os nossos lares. Assim, irmãos, desculpe, o Espírito Santo, Deus, a terceira pessoa da Trindade, mais do Espírito Santo, portanto, para alcançarmos a paz em nossos lares e em nossas famílias. Irmãos, nós vemos aí, concluindo então a nossa mensagem, versículo 10 do texto nos diz, esse texto tão maravilhoso da palavra do Senhor, que veio o Espírito Santo do Senhor e ele julgou a Israel. Aí o versículo 10. Otiniel julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Irmãos, que bênção maravilhosa é a vinda do Espírito do Senhor. Nós precisamos rememorar as virtudes do Espírito Santo do Senhor. Como está a sua família? Como está a sua casa, o seu lar? Importante refletirmos sobre isso nesse mês de maio, mês das mães, no qual também falamos sobre os lares, as famílias, as nossas casas. E a mensagem de hoje para os nossos corações é que nós possamos entender, vislumbrarmos aquele contexto ali, irmãos, aquela situação caótica do povo de Deus. As gerações foram se passando e o povo se afastando da história, da comunhão dos pais com Deus, da obediência à lei do Senhor. As gerações foram se esquecendo da palavra do Senhor, foram abandonando o primeiro amor, e aí começaram, ao invés de expulsarem aqueles povos, a partir das conquistas, a partir ali da divisão de Josué, a ordem é que eles expulsassem aqueles povos, mas eles não fizeram isso. Você pode ver isso aí nos capítulos iniciais, e eles mantiveram alianças com aqueles povos, negando assim a aliança com o Senhor e supervalorizando a aliança com aqueles povos. E nós vimos, irmãos, que um ponto essencial deste fracasso foi a questão das famílias. Negarmos a tradição e a história dos pais, esqueceram disso, esqueceram das vitórias, das bênçãos do Senhor historicamente. Abandonaram esse conhecimento e desconheciam os milagres e as bênçãos do Senhor nas gerações seguintes. E essas gerações foram fazendo alianças com os povos. Essas gerações foram se envolvendo com eles e chegaram ao limite de abandonarem ao Senhor e servirem aos Baalins, a Baal e a Astarote, assim entristecendo o Senhor. E aí o Senhor levantava então juízes, e levantou assim esse servo do Senhor chamado Otiniel, que recebeu ali, veio sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito Santo do Senhor, para aquela transformação. Então, queridos, mais do Espírito do Senhor para a restauração, a renovação espiritual, como vimos. Mais do Espírito do Senhor para sairmos à peleja. Mais do Espírito do Senhor para prevalecermos. Mais do Espírito do Senhor para alcançarmos a paz. Isso tudo aplicado nas nossas casas, nas nossas famílias, para que possamos, através da unção maravilhosa do Espírito Santo, sermos abençoados grandemente
pelo Deus de Israel, não por Baalins, mas pelo único Deus vivo e verdadeiro. Que o Senhor nos abençoe e abençoe os nossos lares. Amém.